Muito grato aí pela presença de todos os senhores. E nosso trabalho, ele flui porque todos os senhores estão participando. E o nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Estranho. O nosso descuido durante a vida, nós não fomos verificando as informações, as instruções que nós recebemos. Então nós vamos caminhando pela vida, então quando nós recebemos uma orientação, uma informação, nós nos colocamos como ausente daquela informação, porque a orientação que já veio através dos ensinos há mais de 6.500 anos, do procedimento do Filho do Homem, do Senhor dos Exércitos, que traria o juízo. Então nós temos que lembrarmos assim, o juízo. E o juízo, ele existe, porque como nós estamos fazendo um trabalho de verificando os ensinos que nós recebemos, estudando o livro Na Luz da Verdade, então nós sabemos assim que em toda a criação, tudo tem um tempo. O nosso tempo para o nosso desenvolvimento também teve um tempo. E fica fácil assim da gente ir confirmando que todas as coisas na criação têm um tempo. A gente vai observando assim a cultura de povos que foi mudando de povos para povos. Então quer dizer que a cultura esteve com um povo, aquele povo entrou num processo de decadência, e a decadência a gente vai observando que está sempre relacionado à gula e ao sexo. Isso é bem grave assim, mas a gente vai observando, a gente vai confirmando que a decadência de um povo começa assim, na gula, só comida, só bebida e no sexo. Então, aquela bondade assim do Criador de ter possibilitado, de ter trazido, possibilitado e ter permitido a vinda do Filho de Deus, porque do jeito que nós nos encontrávamos caminhando pela vida, tem essa relação assim, né? Porque uma criança, quando está dentro da moradia, do jeito que ela está caminhando, o adulto sabe a direção que ela vai ter, que ela vai dar, e o que consequência terá. E é bem interessante, porque em muitas e muitas casas que tem criança, os adultos não têm dúvida. Então, naquela janela já colocam uma rede, porque se a criança fica naquele ambiente sozinha um pouco, o adulto fica seguro, porque tem uma rede. Se não tem uma rede, o adulto está sempre orientando e a criança não sai dos olhos do adulto. Então, do jeito que os espíritos humanos estavam caminhando, então o Criador percebeu assim que seria o precipício. Mas se nós observarmos assim, o Criador tem a bondade, ele atua somente com a bondade. Então as leis que foram instituídas são bondades, porque vai possibilitando que cada um caminha na criação de uma determinada maneira que ele também tem a orientação. Então a gente vai observando assim, no primeiro mandamento, que é bem simples assim, que é não terás outros deuses ao meu lado. Então muitas pessoas acham que é somente aquela fileira de trabalhos de madeira, de argila que se colocam e muitos ficam ali ajoelhados, e muitos outros acham que é valorizando os filhos, outros acham que é o prazer. Mas se a gente fizesse um trabalho dentro de nós, de observando da importância do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses ao meu lado, quer dizer assim, na vida daquele que está com uma limitação, que tem vontade de sair de uma localidade, de ir para outra localidade, ele tem uma esperança. Ele tendo ou não tendo recurso financeiro, ele tem uma esperança dentro dele, que essa esperança está sempre relacionada com a confiança que ele desenvolve no Criador, para que quando ele for para aquela nova localidade que ele está pretendendo,
ele então dá certo a vida dele. Porque ele está com um empenho, e esse empenho ele está querendo que concretize de uma maneira positiva. Quer dizer, que ele arrume um trabalho, que ele sobreviva naquela localidade, e essa firmeza. Então nós temos que lembrarmos assim, que para estas coisas de perspectiva de vida, para aquela mulher que está gestando, que está ainda ligada à luz, que tem um pequeno conhecimento, ela está sempre voltada para o Criador, pedindo que tenha uma boa hora, que tudo dê certo. Aquela outra mãe que já tem filhos adultos, ela então vai caminhando e vai orientando assim com os seus pensamentos para que aquele filho volte bem para a moradia, que ele tenha um trabalho. Então, do jeito que nós estávamos caminhando, então nós íamos para o precipício. Então o Criador possibilitou que o Filho de Deus viesse, que Jesus viesse e trouxesse o amor. Mas o amor que Jesus trouxe não é um amor como nós hoje fazemos com os nossos filhos, que é somente de conceder, de permitir. O amor que encontra-se na criação, que aproxima um pouco do Criador, é o amor do adestrador. Ele dá um ensino para aquele animal, ele dá a justiça, porque o animal tem que ter um limite. Então ele está ensinando o animal a ter um limite, e o animal tem aquela condição de assimilar aquelas informações e de prestar serventia para que a finalidade daquele animal. Então o amor do Criador que nós conhecemos teria que ser assim, o amor do adestrador. O nosso comportamento seria assim. Então Jesus trouxe o amor. Acontece que ele, junto com o amor, ele trouxe também a simplicidade dos ensinos. Quer dizer que a vinda do Filho de Deus foi antecedendo a vinda do estranho, a vinda do Filho do Homem. Essa é a importância da vinda de Jesus, porque é aquela condição bem importante assim, que no ensino de Jesus ele fala que para que nós façamos ao nosso semelhante aquilo que nós queremos receber. Quer dizer que é o equilíbrio. Então, se eu dou a pureza, se eu dou a justiça, então eu quero receber a pureza, eu quero receber a justiça. Isso é bem simples assim. Porque quando o homem, a mulher, se encontra numa fase de amadurecidos, ele lembrando o procedimento que ele recebeu na sua formação de uma mãe que foi bem firme, bem definida, bem aquela condição importante assim de segura, então ele fala que foi bom, porque aquela firmeza daquela mãe me possibilitou eu me tornar equilibrado na vida. Isso é bem importante assim. Então Jesus trouxe o amor. E como nós não valorizamos o amor que ele trouxe, porque nós não queríamos fazer a outra parte, de nos tornarmos equilibrados, de respeitar o nosso semelhante, de lembrar assim que a pessoa se encontrando num cargo administrativo, na vida interior dela, ela pediu para que tivesse um cargo administrativo. Como no cargo tem poder, então a pessoa se perde pelo poder, se perde pelas honrarias. Então ele esqueceu que ele teria que estar fazendo um trabalho administrativo. Então o que acontece? As informações que Jesus trouxe era dessa maneira, de equilíbrio. Aqueles que se encontravam na administração das igrejas, dos povos, viu que eles perderiam toda a honraria. Eles teriam que tornarem pessoas que trabalhariam, pessoas que estavam no cargo para auxiliar os semelhantes. E o que aconteceu?
Aconteceu que eles começaram a fazer calúnia de Jesus. Então, aquela condição assim bem grave mesmo, que está no 8º mandamento, falso testemunho. Então, essas referências, aí então Jesus fala que viria um outro que não ele. O outro é o juízo final. E é bem importante lembrarmos assim que o juízo final é assim, os raios que o Criador emite para a criação, eles são firmes e definidos. É bem importante a pessoa ir lembrando assim, do equilíbrio. Então, nós temos, tudo que nós fazemos tem um reflexo no cérebro. Isso é bem importante, porque muitas vezes a pessoa quer aprender a usar as duas mãos e ela acha assim que agora ela está desenvolvendo o outro lado do cérebro. Se ela for muito perceptível, ela vai ver que é o mesmo lado do cérebro que ela utiliza com a habilidade do lado que ela tem, do lado que ela tem mais força, é desse mesmo lado que ela está usando para outra parte do cérebro. Então ela não está usando a outra parte do cérebro para ficar equilibrada. Porque nós, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos procedendo, então nós vamos desviando do equilíbrio correto. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo durante a vida instantes de lucidez e de que vai percebendo como ela é. Porque o caminho é individual, a evolução é individual. Fica bem fácil assim da gente observar na moradia. 4 irmãos, 3 irmãos ou mais irmãos, cada um tem uma maneira de ser, de vestir, de alimentar-se, de boa vontade dentro daquela moradia. Isso é bem importante assim. Então a evolução é individual. Então o prometido, que é o juízo final, nós nos encontramos nessa época. Fica bem fácil assim da gente observar nos últimos 100 anos. A Terra não parou com as guerras. Então o juízo vem acontecendo para todos os povos, para todas as épocas. Pode ainda não estar acontecendo com a própria pessoa ou na moradia da pessoa, mas de uma maneira geral o juízo vem acontecendo. As irradiações que são emanadas do Criador para a concretização do juízo, então aqueles que têm as tendências boas são fortalecidas. Aqueles que têm as tendências que não são boas também são fortalecidas. Isso é bem importante a gente ir observando assim, que acentua aquilo que nós temos. Então, se nós estivéssemos fazendo esse trabalho de sempre verificando aquilo que nós ouvimos, aquilo que aprendemos nas escolas, nos templos, nas mesquitas, nós tínhamos que fazer um trabalho de aprofundar nos ensinos. E é bem importante assim, porque com a nossa acomodação, nós vamos achando que nós teríamos um tempo pela frente. Não temos tempo pela frente, porque Jesus já esteve aqui há 2000 anos. Os 10 mandamentos, Moisés o trouxe aproximadamente há 3.500 anos. E quando a gente estuda os Velhos Testamentos, a gente vai lá em Isaías, que esses ensinos de Isaías foi por volta de 6.000 anos atrás, ele já fala da vinda do Senhor dos Exércitos. Ele já fala da vinda daquele que vai concluir o juízo. Então, nós vamos caminhando achando que vamos tendo tempo. Não tem tempo. E é bem interessante, porque para todas as coisas, quando a gente não arruma na hora, não posiciona, é só observar. A pessoa tem um veículo e uma determinada roda está rodando fora do normal. Então, em pouco tempo, aquele pneu vai gastar a mais. Então ele tem que providenciar uma maneira de manter aquele carro com o equilíbrio que precisa. Senão aquele pneu vai ficar desequilibrando os outros.
Então, o deixar para depois, essa é uma acomodação. Achar assim que vai dar tudo certo se a pessoa fizer o trabalho diário que existe do terceiro mandamento. O terceiro mandamento é aquela reflexão do sétimo dia da semana, verificando os 6 dias anteriores. Mas quando Moisés o trouxe, devido ao fato naquela época, as pessoas terem coisas diferentes para fazer. Por exemplo, um homem ia para cuidar das ovelhas e ele ficava o dia inteiro ali olhando as ovelhas se não tinha predador nas imediações para não pegar as ovelhas dele. Então, o que ele tinha naquela época era muito poucas informações diárias. Então, hoje nós temos muitas informações. É bem interessante, mas se a gente pergunta assim para uma pessoa, se ela vai confirmando assim, cada hora, primeira hora do dia, segunda hora do dia. Na primeira hora do dia, ela já teve muitas informações. Na segunda hora, ela teve mais ainda. Depois, na terceira hora, ela repete uma informação que ela recebeu na primeira hora. E muitas vezes, transformando essas informações, nós vamos confirmando assim, que nós alteramos e muitas vezes nós mudamos a entonação, porque aquela informação nós ficamos descontentes de ver aquele comportamento, nós achávamos assim que poderia ser diferente e que esse comportamento está muito errado, ou esse comportamento está muito certo, então a gente altera. Então quer dizer que hoje nós precisaríamos de utilizar um pouco do nosso tempo para fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Então o terceiro mandamento hoje eu vejo que é dessa maneira, bem importante assim. Então o estranho veio conforme as profecias e tem aquela coisa bem importante assim, que foi permitido a pedido de Jesus, porque quando Jesus estava na cruz, ele fala, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Quer dizer assim, nós tínhamos que saber, porque muitas pessoas que condenaram Jesus nem o conhecia. É só observar assim, que hoje tem o sistema de comunicação que aquele que está comunicando entra dentro daquelas moradias, então ele torna-se conhecido porque tem esse sistema. Mas na época de Jesus, para ouvir as informações que ele trazia, a pessoa tinha que ficar nas suas proximidades. E a gente tem que lembrar assim que as informações que os discípulos de Jesus trouxeram, eles não tinham cultura. Então, quer dizer assim, se eu dou uma informação para o conhecido e peço àquele conhecido para transmitir essa informação para aquele outro, ele já muda porque nós temos essa facilidade e essa capacidade de mudar. Isso é bem importante assim, porque numa empresa, quando ela quer passar uma norma interna, então ela escreve no papel aquela norma interna e uma pessoa vai em cada elemento que precisa de saber daquela alteração para ler e assinar. Isso é físico, justamente por esse motivo, porque nós alteramos. A gente fala, a outra pessoa entende o que ela quis entender e ela desvirtua. Então, aquelas pessoas que preferiram ter Barrabás solto, nem conheciam Jesus. E nós fazemos assim até hoje. Não conhecemos a pessoa e incriminamos a pessoa. Não procuramos verificar se aquilo que está sendo dito tem uma coerência, tem uma importância. Então, o estranho veio e trouxe o livro na luz da verdade, para que cada um de nós tivesse a condição de tornar-se responsável. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que tornar-se responsável. E nós sabemos que
temos que ter um aprofundamento, porque nós estamos desvirtuados. As informações dos nossos pais, o que os nossos pais receberam. Então, é bem importante assim. Então, conhecer os 10 mandamentos entra naquela condição bem importante do 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Muitos filhos ficam descontentes com os pais. Isso é bem importante assim, mas isso é verdadeiro. Mas acontece que esse filho tem que lembrar assim, uma árvore, ela deu frutos. A pessoa tira uma semente daqueles frutos e coloca no solo. Vai nascer uma árvore igual. Isso é físico. Vai dar a qualidade dos mesmos frutos. Que é bem importante assim, pessoas que têm uma propriedade, então ela comprou um abacate, por exemplo, ou uma outra fruta, e aquele abacate estava muito bom, e ela ficou muito feliz. Ela tem essa condição de colocar aquela semente no solo, e quando aquele abacate, anos depois, dá os frutos, ela lembra de quando ela comeu aquele fruto e como ela ficou feliz. Quer dizer que o 4º mandamento quer dizer assim, que nós somos iguais aos nossos pais. E eu digo ainda que somos, às vezes, piores, porque hoje os rios estão mais sujos e as pessoas não estão melhores. E como nós recebemos influência, então nós somos menos qualificados ainda do que os nossos pais. Então, o estranho trouxe a maneira que a pessoa precisa de ter na sua vida para que ela possa voltar para a pátria do espírito. É físico. E nós temos que lembrarmos de um ensino muito importante que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Cada um é que tem que ir observando. O que quer dizer essas expressões? Se muitos são chamados, quer dizer assim, muitos tiveram a oportunidade dentro dele de apresentar um instante de lucidez. Porque quando a pessoa passa por um susto, ou quando ela vê uma coisa muito grave, ela fala que ela não quer aquilo para ninguém, nem para o inimigo. Quer dizer que ela teve agora um instante de lucidez, mas tem muitos outros instantes bons, né? Da pessoa ficar muito feliz com o alimento que ela recebeu, qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo para continuar tendo aquele alimento que ela recebeu. Então tem muitas outras referências gratificantes, que nós temos instantes de querer uma condição melhor para a nossa vida. Então o estranho é essa condição assim, trazendo o livro na luz da verdade e as orientações. E é bem importante, porque com o pedido que Jesus fez quando ele se encontrava na cruz, naquela referência de dizer assim, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Quer dizer que ele está fazendo um pedido para que aquele ato seja um ato terreno, pelo nosso descuido, porque Jesus é o amor. Então ele está fazendo esse pedido. Junto com esse pedido, então vem também a oportunidade de recebermos mais uma vez a anunciação. Então, mais uma vez, então foi nos permitido que viesse então o Filho do Homem trazendo o livro na luz da verdade. Quando surgiu esta oportunidade, muitos espíritos humanos que se encontravam com muitos pendores pediram também a oportunidade de virem para a Terra. Por isso que tem determinados ensinos, determinadas religiões que falam assim que seríamos um número de 144 mil. Então, quando a pessoa aprofunda um pouco nos estudos, ela vai encontrar esse número de 144 mil, que seria o número daqueles que auxiliaria o Filho do Homem no seu trabalho e que depois parte desses
auxiliaria o resto da humanidade que teriam a oportunidade de sobreviverem ao juízo. Então, todos esses, de uma maneira geral, falharam, porque ficaram envoltos com outros objetivos, com a família, a escola do filho, o recurso financeiro. E é bem importante assim, porque nós somos atraídos. A gente pode observar assim, um cantor, ele desenvolve uma simpatia e ele tem muitos seguidores que gostam daquele cantor. Um outro profissional que tem uma capacidade, ele desenvolve uma simpatia que tem muitos seguidores. Então o que que acontece? Nós somos atraídos para o mais forte. Então, no tempo certo da realização da atuação que esses convocados pediram para que viessem à Terra, para auxiliá-lo, devido ao fato de eles se encontrarem perdidos, o objetivo que eles pediram, e é bem importante, porque nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando que normalmente nós somos presenteados durante a nossa vida. E nós não fazemos um esforço, muitas vezes, para ter aquilo que vai ser útil para nós. Então nós sempre recebemos presentes. Um pai recebe um filho bom, uma mãe recebe um filho bom, um trabalho bom, e o jeito que é preparado o alimento naquela moradia, o jeito que a pessoa tem o trabalho. Então são presentes que nós recebemos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, em vez de fazermos um trabalho de ir observando os presentes que nós recebemos, não fazemos. E é bem sério assim, porque de uma maneira geral, a pessoa faz muito empenho para ter uma conquista. Depois que ela conquistou aqueles bens materiais, ela então, agora, ela quer outra coisa. Aquilo fica lá no esquecimento, não tem mais um valor. É assim que nós somos. Então, devido ao fato de nós nos encontrarmos sem perspectiva para a nossa vida interna, porque a vida de cada um de nós é interna. É bem importante assim, é interna. Não tem uma referência da vida ser externa. Porque a pessoa trabalhou tantos e tantos anos naquela empresa, depois ele aposenta, não tem mais significação. Mas ele continua tendo a significação dele. Então o que que acontece? A vida é interna. Aquele pai, aquela mãe que colocou o direito às informações dentro daqueles filhos, aquela mãe, aquele pai, tem agora tantas e tantas décadas, já se encontram velhinhos, e eles não descuidaram com a sua maneira de ser, eles continuam tendo a consideração dos filhos. Mas se eles descuidaram, eles perdem a consideração. É bem interessante assim, mas isso é verdadeiro. Então o que que nós fazemos? Nós tínhamos que observar como nós estamos valorizando os ensinos. É um trabalho contínuo, é um trabalho de esforço a vida toda, para que nós tivéssemos essa condição de não nos emaranharmos. Porque se a gente conhece pessoas com muitas décadas e que já está velho e agora adquire costume que prejudica a saúde e agora perdeu a consideração dos seus descendentes, dos seus conhecidos, se relaciona com qualquer um. Então o que que acontece? A perspectiva interna.